Não estou gostando daquele. Fala, meus amigos. Boa noite a todos. Aqui, como prometido, né? Quem fala é Everson Dalef. Eu sei que algumas pessoas estão entrando ainda nessa live. Algumas pessoas estão com dificuldade de entrar, de acessar através do link. Não é só para deixar claro para vocês que no meu Facebook você também consegue assistir através da minha fanpage e também no meu Instagram. Então, se você tem pessoas que estão com dificuldade de assistir esse bate-papo nosso agora, você pode pedir para essas pessoas se direcionarem para o meu Facebook ou o meu Instagram, tá bom? Eu estou vendo aqui, campeão, que está com uma dificuldade aqui, não está funcionando bem. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos aqui, 2 minutinhos, para que todo mundo se conecte, tá bom? É um prazer estar aqui falando com vocês. Mesmo algumas pessoas que por algum desafio não vai conseguir assistir agora esse nosso bate-papo, não é? Ele vai ficar gravado aí por mais alguns dias, para que as pessoas que não puderam assistir, participar, para que elas assistam e participem, tudo bem? Quero, de antemão, agradecer aí o carinho de todos vocês. Recebi milhares de mensagens positivas, não é? Nessa fase delicada da minha vida. Eu pude perceber a quantidade de pessoas que respeitam o meu trabalho, apesar, não é, dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, né? São pessoas que respeitaram o nosso trabalho e admiram o que eu fiz ao longo desses 16 anos e que me mandaram muitas mensagens positivas, né? É evidente que não dá para agradar todo mundo, não é? Enfim, mas eu também aceitei as críticas com bastante respeito, porque cada pessoa tem uma forma, né, de enxergar as coisas, e, enfim, eu não quero ser repetitivo, não quero mais falar sobre o vídeo do meu desligamento da minha primeira empresa, está aí no Facebook para quem quiser assistir, não é? E quero agora falar sobre essa nova fase da minha vida, né? Sobre essa nova decisão da minha vida. Mas é óbvio que, antes de falar dessa decisão, eu quero explicar para vocês um pouco sobre a minha visão de mercado, né? O que eu fiz ao longo desses últimos dias para que eu pudesse tomar a decisão que eu tomei até então, no dia de ontem. Enfim, eu sei que muitos de vocês já são profissionais de marketing multinível aqui no Brasil, que muitos de vocês atuam nas diversas empresas aqui no país, e alguns de vocês, eu sei que tem pessoas de outros países aqui também nos assistindo, não é? Então eu quero passar um pouquinho da minha visão em relação ao nosso mercado. O que está acontecendo no nosso mercado, não é? E para que vocês enxerguem, não é? Qual foi o caminho que eu utilizei para fazer a escolha que eu fiz e o porquê disso, né? É importante vocês ouvirem isso da minha boca, para que vocês não sejam influenciadas por pessoas que não entendem absolutamente nada do porquê dessa minha decisão e falam o que quer no mercado, né? Então, quero explicar um pouco essa visão para vocês. Bom, quando eu saio da empresa que eu trabalhei por 16 anos, eu pensei, eu tenho que analisar o mercado. Eu só sei trabalhar com marketing multinível, foi o que eu me especializei. Imagina um jovem que inicia uma trajetória nessa indústria aos 23 anos de idade e você fica até os 39 anos de idade nessa única empresa desenvolvendo essa atividade. É evidente que eu não me especializei, eu não me tornei um advogado, não me tornei um médico, eu não sou especialista em outra área, não é? Enfim, estava claro para mim que eu tomaria a decisão de continuar essa história do marketing multinível. E eu recebi propostas para abrir empresa de grupo chinês que estava fazendo investimento no Brasil, mas não combina comigo esse lance de ser dono de empresa, né? Eu não me vejo
atrás de uma mesa, trabalhando como dono de uma empresa, né? O marketing multinível, para mim, ele foi encantador desde o início, justamente pela possibilidade de qualquer um de nós construirmos o que nós sonhamos em ter, que é a nossa total liberdade econômica e financeira. Então, ser livre, para mim, tem tudo a ver com o sucesso no marketing multinível. Então, ser dono de empresa não tinha sentido nenhum para mim. Ok? O que eu fui fazer, né, nessa primeira análise do mercado? A primeira coisa, acho que está acabando a bateria ali. A primeira coisa que eu analisei e que eu decidi que eu não queria, com todo o respeito às empresas americanas que atuam aqui no Brasil, ok? Mas uma coisa que eu não queria de jeito nenhum nesse primeiro momento era trabalhar em uma outra empresa americana, tá? A minha visão era que eu queria experimentar outra coisa. Eu queria entender o outro lado da moeda, né? Porque, enfim, para mim, aonde envolve investidores, aonde envolve dinheiro de fora, né, você acaba sendo liderado por executivos que não entendem nada do campo no multinível, não tem sensibilidade nenhuma em relação ao nosso negócio e enxerga qualquer um de nós como números, somente números. Uma das coisas que eu tomei como decisão inicialmente foi, nesse momento eu não quero nem cogitar a possibilidade de trabalhar numa empresa americana, né? Esse foi o primeiro ponto. E aí, você pensa, né? Então, nós temos que entender o que está acontecendo no Brasil com as empresas brasileiras, né? Com as empresas que estão atuando aqui no mercado. E aí, com muita sinceridade, quando você vai entender o mercado brasileiro, você fica um pouco assustado, não é? E também você fica um pouco decepcionado. E eu quero explicar isso para vocês. Imagina que, não é claro que esses números, eles não são precisos. É baseado em tudo que a gente conversou ao longo desses últimos dias, as informações que nós fomos buscar no mercado e, enfim, chegamos à seguinte conclusão. O que eu percebi? Quando um profissional de marketing multinível, não é, toma a decisão de iniciar uma carreira em uma outra empresa, qual é a primeira coisa que mais chama atenção em 70% desses profissionais? 70% desses profissionais, eles elegem uma empresa, não é, baseado no seu plano de marketing. Então, quais são as perguntas, né? Eles querem saber, essa empresa é unilevel? É binário? Não é? Tem teto de binário? Tem isso, tem aquilo? E eles ficam fazendo interrogações em função de plano de marketing. Então, 70% das pessoas têm esse nível de preocupação, não é? É o que faz com que ele tome decisão se ele vai ou não para determinada empresa. Tem 15% do mercado que ele se preocupa exclusivamente com o produto, não é? É um grupo de pessoas que se preocupa de verdade, não é? E é nobre isso. Qual é a qualidade desse produto? Quais são os produtos que essa empresa trabalha? Porque ela tem claro que ela quer levar valor para o mercado. E ela entende que só leva valor para o mercado se você levar uma solução para a vida das pessoas. Se você não leva uma solução para a vida das pessoas, você não está realmente construindo um negócio sério, não é? Então, as pessoas se preocupam... Não pode abrir aí, porque senão... Então, as pessoas se preocupam qual é o produto dessa empresa, porque ela tem essa responsabilidade. Não, mas eu quero algo que realmente tenha sentido, porque eu tenho essa preocupação de levar valor para a vida das pessoas. Tem 10% dos profissionais de multinível que, quando escolhe uma empresa, ele escolhe por pioneirismo. O que significa isso? São aqueles caras, não é, que acabam se julgando mais inteligentes do que todo mundo, e aí eles falam, não é, eu quero ser pioneiro. Então ele abandona tudo que está fazendo e ele vai para qualquer coisa que está sendo startada no mercado, porque ele deseja ser pioneiro, não é? É a síndrome do pioneirismo, né? Enfim, se pioneirismo fosse garantia de sucesso, eu jamais tinha construído uma história de sucesso dentro da empresa que eu iniciei no multinível, porque ela já existia no mundo há muitos anos e no Brasil já há quase 8 anos.
Então, esse lance de pioneirismo, para mim, não serve para nada, ok? Mas respeito quem acredita nisso. E somente 5% dos profissionais mais maduros de multinível, o que significa isso? São profissionais que eles não decidem para onde vão em função do plano de marketing. Eles não decidem para onde vão em função do produto, apesar dessas duas coisas serem super importantes, não é? E jamais uma pessoa que tem maturidade no multinível escolheria construir uma carreira pelo simples fato de ser pioneiro. Jamais ele associaria sua imagem, sua reputação, não é, em uma empresa que está aí fazendo testes no mercado, né? Eu não acho nada sensato isso. Então, esses 5% são profissionais que decidem para onde vão baseado em duas coisas. Número 1, gestão. Número 2, educação. Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso para vocês entenderem a minha visão. Então, 70% escolhe pelo plano de marketing, 15% escolhe pelo produto, 10% escolhe por ser pioneiro ou não, e somente 5% é o suprassumo do multinível, escolhe uma empresa baseada em educação e boa gestão, ok? Enfim, Cleverson, me explica melhor isso. Hoje, se você analisar o multinível no Brasil, você vai descobrir que pelo menos 90% dos 100 maiores cheques do multinível no Brasil são pessoas profissionais que têm mais de 10 anos de história no multinível. É só você analisar. Existem aí grandes nomes de pessoas ganhando muito dinheiro nesse mercado. E se você para analisar a história de todos eles têm mais de 10 anos de mercado. Ok? Em 2014, no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões de consultores de vendas direta. Nós estamos em 2018 e esses números é aproximadamente hoje de 6,4 milhões. O que a gente percebe? 4 anos se passaram e essa indústria não duplica, não é? Levando em consideração que a maioria desses consultores são de venda direta mesmo, mononível. Avon, Natura e outras mais, né? E se você analisa os números do multinível, aí é que não tem duplicação boa mesmo, não é? O que a gente entendeu? O mercado hoje, as empresas que atuam no mercado brasileiro, elas não estão crescendo por boa gestão e por educação. Elas estão crescendo único e exclusivamente por migração. Eles estão dando nota 10, nota altíssima para migrações, para seguir fazendo esse movimento do mercado, e estão dando nota 0 para criar estrutura e educação de qualidade para formar os novos milionários do Brasil, não é? E aí passa ano, sai ano, e você vê sempre as mesmas caras ganhando muito dinheiro. Você não consegue encontrar muitas histórias de um jovem que nunca viu multinível na vida, que entra aqui em uma empresa e 5 anos depois ele se destaca entre os maiores líderes do Brasil. Isso aconteceu comigo lá atrás. Eu entrei com 23 anos de idade, não sabia o que era multinível e do 0 em 23 meses construí minha total liberdade econômica e financeira. Me qualifiquei presidente da companhia. Enfim, então o mercado hoje é triste. Quando você olha para esse mercado, você vê a decadência do multinível no Brasil, não é? Salvo algumas raríssimas exceções. Você não vê realmente empresas falando, ei, para tudo, chega desse negócio de imigração, chega de ficar fazendo proposta de um líder para outro dentro do mercado. Gente, eu fiquei com vergonha da quantidade de mensagens que eu recebi de líderes das diversas empresas no Brasil me fazendo proposta financeira, como se a gente fosse um produto e que quem dá mais leva, não é? Quem paga mais leva. Eu senti vergonha desse mercado, ok? Então, o que a gente não vê hoje? Empresas e pessoas preocupadas de verdade, não em aumentar ainda mais o cheque de quem já ganha muito, mas e sim em criar uma educação decente, de qualidade, para construir os novos empreendedores do Brasil, para construir os novos homens e mulheres de sucesso no multinível,
para construir os novos milionários desse segmento de mercado. E chegando a essa conclusão, não sei se vocês compartilham dessa mesma visão e respeito quem pensa diferente, mas tirando essa conclusão, o que eu entendi? Que não tinha sentido eu me desligar da minha empresa e imediatamente sair atrás de outra empresa. Eu entendi que mais importante do que definir a empresa que eu iria trabalhar era que eu precisava criar um time poderoso, um time que de verdade possa oferecer para o mercado a melhor gestão no que se diz respeito à liderança no Brasil e um time altamente capacitado para construir uma educação nos novos profissionais de multinível que nós vamos trazer para o mercado, não é? E, enfim, daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês, não é? Mas eu fui buscar no mercado o que existia de melhor qualidade no que se diz respeito à mentalidade. Vocês já sabem de quem eu estou falando, porque quando a gente fala mentalidade, você já associa esse nome. Eu tenho um grande amigo que foi o meu mentor de negócio desde quando eu iniciei essa atividade. Eu tinha 23 anos de idade, ele começou a me treinar, e os seus ensinamentos, não é? Ele ter traduzido esses áudios de mentalidade para o Brasil transformou a minha vida, não é? Ele formatou minhas bases mentais para que eu aprendesse a ter atitude e comportamento de uma pessoa de sucesso. E, enfim, para mim ele é, perdão, a primeira pessoa assim que eu vou ter uma admiração eterna e profunda e sempre vou seguir e vou ter como meu mentor é Jim Rohn, não é? E para mim, depois do Jim Rohn, se chama Pablo Paukar. Não existe, na minha opinião, com todo respeito a quem pensa diferente, uma pessoa em toda a América Latina que tenha mais qualidade educacional para formar amadores em verdadeiros profissionais do multinível. Não existe. Para mim, o Pablo Paukar, ele destoa do mercado. Eu sei que tem muitos treinadores, pessoas que realmente se esforçam muito no mercado, mas esse cara tem vivência. Ele tem 25 anos de história. Começou aos 18 anos de idade e realmente ele impactou a vida de milhares de pessoas, milhares de consultores, de tudo quanto é empresa nesse país aqui. Tem uma gratidão profunda por esse homem, porque as vidas que passaram pelas suas mãos foram transformadas. Isso aconteceu comigo, um jovem de 23 anos de idade. Então, em vez de procurar empresa, o que eu fui procurar? Falei, nós precisamos montar o time mais poderoso do Brasil no que se diz respeito à gestão de negócio e educação. Parar com essa conversa de ficar lutando para migra para cá, migra para lá, negocia com um, articula com o outro. Isso é feio, isso é vergonhoso, e isso diminui demais o padrão do nosso segmento de mercado, que é a indústria do multinível. E para minha felicidade, o Pablo aceitou imediatamente. Então ele hoje, oficialmente, é o treinador de todo o grupo que nós vamos construir daqui para frente, de toda a nossa organização, e, enfim, eu não tenho dúvida que nós temos o melhor profissional da indústria do multinível junto com a gente no que se diz respeito à mentalidade, não é? Eu sempre falei nas minhas palestras que o ser humano é o que é, tem o que tem, está onde está, não é? Por merecimento, porque isso é reflexo do quê? De frutos das suas escolhas. Cleverson, mas minha vida está muito ruim. Parabéns, você fez tudo direitinho para que a sua vida fosse o que ela é hoje. Mas eu gostaria muito de melhorar. Você vai precisar fazer escolhas mais sensatas, escolhas mais inteligentes, não é? Enfim, e eu fui muito feliz em escolher esse cara para ser o meu parceiro. Eu me sinto muito mais preparado para construir o que nós vamos construir agora, tendo o que para mim é um dos melhores educadores que existe nesse mercado do multinível, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E aí, é claro que não dá para a gente ficar arcaico, não é? Pensando naquele recrutamento que existia no passado, somente de 1 a 1, isso não vai parar nunca. Nós nunca vamos deixar de olhar nos olhos das pessoas para falar sobre o nosso projeto. Nós nunca vamos deixar de fazer uma reunião caseira, porque a gente sabe que dali se encontram os grandes futuros líderes dessa indústria, não é? Mas nós sabemos que a tecnologia foi feita para nos apoiar. Não é? Imagina que agora nós estamos falando aqui para mais de 5.000 pessoas em todos os meios de comunicação que estão aqui, Facebook, Instagram e essa live, e se não fosse a tecnologia, o que seria da gente, né? Enfim,
e eu precisei buscar uma outra pessoa para o mercado que eu acreditava que essa pessoa faria total diferença na velocidade da construção do nosso negócio, não é? E eu sou um admirador profundo desse cara, participei de vários eventos com ele, construímos uma amizade, não é? Nos encontramos por várias outras vezes, mesmo não estando em eventos, saindo para conversar, trocamos muita experiência. Eu tenho uma admiração profunda por esse cara. Ele se chama Bruno Pinheiro. Para mim, na minha opinião, é um dos maiores peritos de marketing digital que existe no Brasil, disparado. Ele é conhecido a nível mundial, não é? Enfim, o Bruno Pinheiro falou: Cleverson, eu não tenho dúvida que se pega a minha expertise de mercado, na minha área, e a gente soma com o multinível, a gente cria realmente uma explosão nesse mercado. Mas eu tenho muito receio em trazer 1.000, 2.000, 3.000 novas pessoas para um projeto onde não existe uma estrutura para cuidar, para treinar, para capacitar e para formar novos líderes nessa indústria. Quando eu vi você e o Pablo junto, imediatamente eu pensei, é com essas pessoas que eu preciso me unir, porque agora eu sei que eu consigo trazer pessoas que digam sim, mas eu sei que eu vou entregar para a mão de quem tem responsabilidade. E vocês formarão grandes líderes através dessa minha prospecção, né, nas redes sociais, e enfim. Então, o Bruno Pinheiro está com a gente, vocês vão ter a oportunidade de falar com ele muito em breve. Ele está em São Paulo, amanhã estou indo me encontrar com o Bruno. Né? E imagina, Paulo Palcar, Cleverson Dalef, Bruno Pinheiro, mas não para por aí. Nós queríamos um time de 10 pessoas. 10 pessoas preparadas, estruturadas, com a mente bem alinhada, para que a gente conseguisse, através dessas 10 pessoas, construir os próximos 100 milionários da indústria do multinível no Brasil. Gente, é muito ruim ficar falando de mim aqui, mas então eu vou falar do Pablo e do Bruno Pinheiro. Hoje, se você vai fazer uma mentoria com o Bruno, você paga 50 mil reais. Esse é o valor da mentoria com o Bruno. Se você vai fazer uma mentoria com o Pablo, no mínimo você vai pagar 30 mil reais. Não é? Nós estamos falando de pessoas que custam um valor considerável para o mercado e que tem fila de espera para as pessoas fazerem mentoria com eles. Não é? Enfim, imagina você poder ter uma mentoria personalizada por não uma semana, não por 2 semanas, mas por toda a sua história do multinível, com pessoas desse gabarito. Não é? Então é isso que vai acontecer. Nós estamos unindo as nossas forças, unindo as nossas competências, construindo o time, com todo respeito ao que já existe no mercado, mas construindo o time mais poderoso da indústria do multinível do Brasil, e com certeza nós formaremos os novos milionários dessa indústria. Formaremos os 100 primeiros milionários e depois vai virar os 1.000 próximos milionários, e eu não tenho dúvida que nós estamos em um Boeing poderoso, gigante, e que já subiu nesse Boeing esses 10 grandes líderes, e agora nós precisamos encher esse Boeing para escolher em qual pista nós realmente vamos pousar esse Boeing. E a pista precisa ser estruturada. A pista precisa ter condições para nos receber e suportar o nosso crescimento. E depois de entender tudo isso e construir o time, tem alguns outros nomes que eu ainda não posso divulgar, mas eu prometo para vocês que a cada 2 dias eu vou divulgar um novo nome desse Dream Team que nós construímos para essa nova fase da nossa história do multinível, ok? Então, baseado nessa visão, o que eu fiz? Comecei a me comunicar com algumas empresas. Eu queria entender o que existia de verdade no Brasil e como a gente poderia unir essa nossa visão com uma empresa que também compartilha dessa visão, mas que tem estrutura para isso. Eu não vou citar nomes aqui, não quero ser deselegante com ninguém, mas eu sentei com várias empresas e foi eu, Cleverson, que me coloquei à disposição de sentar com várias empresas, não é? Eu fui procurado por algumas delas e, enfim, eu fui entender o que existia. Então, de repente, eu explico essa minha visão e falo para essa determinada empresa, não é? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Se hoje, ou não, segunda-feira, eu descer na sua pista, no seu aeroporto, com 10.000 novas pessoas, e essas 10.000 novas pessoas fizeram um investimento de R$2.000, R$2.500 em produtos,
você tem estrutura para nos receber? E eu fiquei feliz pela sinceridade e pela honestidade, não é, de alguns donos de empresas que atuam aqui no Brasil. Não é? A maioria me respondeu: Cleverson, não temos essa estrutura. Não é? Nós precisamos de prazo, nós precisamos de 30 dias, de 60 dias. Não é? É óbvio que uma decisão séria como essa, eu poderia esperar 60 dias. Mas eu vou explicar para vocês qual é a minha situação, ok? Qual é a minha situação? Tá dizendo que terminou aqui, mas não, né? Tá tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo bem aqui no chat aqui? Vocês podem digitar aqui, tá tudo tranquilo? Eu acho que tá tudo bem, porque não tem ninguém digitando o contrário disso, ok? Enfim, eu perguntei para as empresas: se eu desço com 10 mil pessoas na sua pista, você tem estrutura para nos receber? E muitas das empresas falaram: não, nós não temos estrutura para receber vocês, ok? Então a gente começa a analisar o mercado e a gente chega à seguinte conclusão: nós já temos um time poderoso, está provado, eu provei, não é, para muita gente que não é plano de marketing que vai definir nosso sucesso. Ô, gente, para com essa besteira, acorda, abre os seus olhos, para de acreditar que é o plano de marketing que vai mudar a sua vida, não é? Se você pegar todas as empresas que atuam no Brasil, a maioria delas pagam entre 30% e 39% para a sua rede. Então não tem novidade nenhuma. Umas pagam um pouco melhor no Unilever, umas pagam um pouco melhor no binário. Ah, mas a minha é melhor. Para com essa conversa, não é? 1, 2, 3% não vai fazer diferença nenhuma. Eu construí um grande negócio, uma grande história, né, e recebendo em uma empresa que me pagava 21%. Para com isso. Não é plano de marketing que garante sucesso, ok? Eu também deixei claro para vocês, não é o produto que garante sucesso. Por quê? Porque todos os produtos vendem. Ah, mas esse aqui é melhor, mas esse aqui é mais ou menos, mas esse aqui é pior. Para. Tem produto no camelô, nos camelôs da vida do Brasil, produto que às vezes nem original não é? Tá lá cheio de gente comprando. Eles acharam o nicho de mercado deles. Pessoas que aceitam comprar esse tipo de produto. Não é? Eu não compartilho disso, mas respeito. Tem produtos de qualidade média e tem nicho de mercado para isso. Eu comprei uma X6, eu queria ter comprado uma Ferrari. O meu dinheiro não alcançou. O que eu fiz? Fui aonde o meu dinheiro alcança, não é? Mas tem mercado para Ferrari, tem mercado para X3, tem mercado para Corolla, tem mercado para Uno Mille, tem mercado para andar de ônibus, tem mercado para andar de Uber. Produto não é o que define seu sucesso. Tira isso da sua cabeça, acorda para a vida. E está provado que pioneirismo também não. Porque se pioneirismo fosse garantia de sucesso, não é? Então nós pegávamos todas as empresas que nasceram nos últimos 5 anos no Brasil e em vez de ter 1, 2 líderes no topo dessa empresa, deveria ter 50, 100 líderes nesse nível de dinheiro, nesse nível de ganho. Porque foram 50 que foram pioneiros, foram 80, foram 100 que foram pioneiros. Ok? E, enfim, eu cheguei à seguinte conclusão, que só tinha uma empresa que a gente poderia pegar toda essa estrutura que nós estamos criando e realmente pousar esse nosso Boeing com esses futuros 100 milionários que nós vamos construir aqui no Brasil, e é claro que de 100 vai virar 1000, não é? Não tinha outra empresa. Eu sei que muitas pessoas já especularam, já me falaram que eu estou em todas as empresas, não é? Mas a partir de hoje, eu quero anunciar oficialmente para vocês que eu, Cleverson da Lef, com muito orgulho, depois de analisar em profundidade, Cleverson, eu não acredito que você fez essa escolha. Meu amigo, antes de você emitir a sua opinião, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu não tenho nada de idiota. Eu tenho 16 anos de vivência, eu não sou um teórico. Quem não podia errar era eu. Não é você que está aqui me ouvindo. Eu não posso errar. Eu tenho milhares de pessoas que me seguem e eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Ok? Eu não posso. Vocês já imaginaram se há um mês atrás eu tomo a decisão de, por exemplo, ir para Contém 1 Grama? Com todo respeito à empresa, estou falando do nome, por quê? Porque há uma semana atrás ela anuncia que fechamos o multinível. Como ficaria a minha responsabilidade com as pessoas? Não é? Imagina que eu inicio isso porque é um projeto novo, não é? O que acontece comigo e com todas as minhas pessoas, não é? Minhas não, que são nossas, né? Nosso time, se eu tomo uma decisão errada. Eu tenho muita responsabilidade.
Eu vejo empresas pequenas no Brasil, com um faturamento super baixo, falando, não, por favor, venha comigo, porque nós vamos revolucionar essa indústria. Tá bom, meu amigo, mas eu disse que eu vou decolar com 10 mil pessoas, e você não tem estrutura para me receber? O que vai acontecer comigo? Daqui uma semana, trava todo o seu sistema, dá problema no TI, produto não chega, você não tem estrutura. E aí, o que eu faço? Ô, Cleverson, confiamos em você. Tem muitas pessoas que me mandaram mensagem. Meu presidente, eu não quero saber para onde você vai. Confio em você, sei da sua seriedade. Não é? Para onde você for, eu vou. Para onde você estiver, Pablo Palcar, pelo amor de Deus, eu vou. Não é? E, enfim, imagina o tamanho do peso que a gente tem nas nossas costas se a gente toma uma decisão equivocada. Então, eu sei que a empresa que eu vou escolher, automaticamente as demais podem me criticar, podem falar um monte de coisa. Tem gente falando mal de mim, mas que há 15 dias atrás falava bem, não é? Hoje eu virei ruim para algumas pessoas, mas há 15 dias atrás eu era um cara incrível, então eu tomei a decisão de não perder tempo com esse tipo de gente, porque tem um ditado que diz que tudo que te incomoda te domina. Não é? Então, não vou perder tempo com esse tipo de gente, porque eu acho que a amizade vai além de negócio. Se eu te admirava 2 semanas atrás, não é porque você trocou de empresa que agora você não presta mais. Não é? A gente percebe quem é amigo de verdade e quem realmente só se importa com o seu próprio cheque. Muita gente me ligando, pelo amor de Deus, não vai para outra empresa. O que vai acontecer com o nosso negócio? Você pode prejudicar muitas pessoas de bem. Quem está prejudicando as pessoas de bem foi quem fez coisa errada comigo. E não eu. Eu tenho minha consciência tranquila. Eles deveriam falar isso para quem me prejudicou, ok? Mas o fato é que só eu, Cleverson, podia tomar essa decisão. Não adiantava ninguém ficar querendo me influenciar. Eu recebi mais de 25 mil mensagens no meu WhatsApp. Essa era uma decisão minha. E a responsabilidade é minha. Eu nunca fugi da minha responsabilidade. Quem duvida do sucesso que nós vamos construir, fica de camarote assistindo, não é? E torcendo para dar errado. Porque enquanto você está focado na gente, torcendo para dar errado, fica tranquilo, porque eu aprendi que quando tem muita gente cuidando de uma vida só, é impossível essa vida não prosperar. É gente demais cuidando dela, não é? Só que toma cuidado para você não prosperar mais, porque você deixa de cuidar da sua para cuidar da vida dos outros. Essa era uma decisão minha, gente, não é? E, enfim, sem mais delongas, eu gostaria de anunciar nesse dia de hoje, que para mim é um marco na minha história, e eu tenho certeza que será um marco na história da vida de milhares de pessoas, que eu, Cleverson da Lef, anuncio que a partir de hoje, eu sou um consultor da empresa mais poderosa, maior empresa que já existiu na história do Brasil, a empresa que bateu todos os recordes nesse país e recorde a nível mundial. Hoje eu sou um consultor do Grupo Rinodê e eu falo isso de boca cheia. E eu gostaria que todos vocês entendessem o porquê que eu tomei essa decisão. Não é? Eu, Cleverson, tenho humildade para falar para vocês. Eu já falei mal da Rinodê. Eu achava que essa empresa não ficaria no mercado. A maneira que ela nasce no mercado, ela nasce com uma verdadeira explosão. Ela pegou um vácuo do mercado que milhares de pessoas acabaram indo para essa companhia. E eu achei que era só mais uma empresa brasileira que fecharia. Então eu fui muito resistente em relação a ela. Muitas pessoas que me procuravam, eu falava, aguarda, espera, porque a chance de acabar é de 99%. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Primeiro que eu estava protegendo o meu negócio. Segundo que, de verdade, eu não acreditava. Eu achava que era uma empresinha de vender perfume e ponto final, não é? E quando eu fui entender melhor, eu me assustei com os números, porque eu sou um cara de números. Eu sou entusiasta, mas comigo oba-oba não funciona. Eu falei, senta aqui e me mostra seus números. E quando você entende que uma empresa que há 4 anos atrás faturava 18 milhões e hoje ela fatura mais de 2,5 bilhões no Brasil, uma empresa brasileira que está chegando a quase $1 bilhão, isso é assustador, não é? Essa empresa construiu nos últimos 5 anos 207 milionários. Sabe o que é isso, gente? 207 famílias com vidas transformadas e milhares de demais famílias transformadas em função do sucesso desses milionários. 207 IDs
faturam acima de R$1 milhão nesse país. Eles têm 9 contratos faturando, que ganhou já mais de 10 milhões, e eles têm 2 contratos que ganhou acima de R$20 milhões. É muito sucesso em muito pouco tempo. Ah, mas ela tem problema aqui. Ah, mas ela não tem essa estrutura aqui. Claro, a carroça atropelou o cavalo, meu irmão. Qualquer outra empresa que saísse de 18 milhões para 2,5 bilhões, vocês acham que não teria problema? É muita estupidez você acreditar que essa seria a empresa perfeita, não é? Mas eu não tenho dúvida que, com muita humildade, eu vou me unir com os grandes líderes dessa empresa. Nós temos nomes que a gente sabe que hoje são os nomes mais fortes e mais falados nesse país. Evandro Viana, que é o número 1 da Renaudê, um cara incrível, que tem uma atitude acima da média de tudo que a gente vê no mercado. Elton Oshiro, que para mim é um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. Esse cara foi meu amigo, nunca foi amigo por interesse, não me chamou, não me aliciou, sentava comigo para jantar, para conversar, para tomar um vinho, para trocar experiência, para bater papo, sempre respeitou o meu momento, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é o Claudemir Rodrigues, que é meu amigo há 25 anos. Eu acompanho a história desse cara há 25 anos. Ele foi equipe mundial da nossa organização. Chegou a abrir qualificação para a GET, e era um cara que lutou por 5 anos, tinha um desejo para dar certo na vida, estava vivendo em situação de miséria. E eu vi os erros que ele cometia ao longo do caminho, fazendo escolhas equivocadas, não é? Eu fiz de tudo para tirar o Claudemir da Renaudê. Eu sei que agora é engraçado, que vocês vão rir da minha cara em relação a isso, mas quem não tem humildade para falar a verdade não é merecedor de sucesso na vida, não é? E acompanhando a história de sucesso do Claudemir, vendo que hoje ele é um cara que ganha mais de R$300 mil por mês, é uma coisa incrível. Ele se tornou um produto muito qualificado para esse mercado e fez a escolha certa, não é? Essa empresa, ela está fazendo expansão internacional, já abriu mais 3 países, está abrindo 10 países aí no ano que vem, e até 2023 estará presente em 30 países. Essa é a projeção, com um faturamento superior a 10 bilhões de reais até 2023. Então, se você não gosta dela, eu te respeito, mas eu sei que não tem como agradar todo mundo, enfim, cada um faz, tem seu gosto, e a gente tem que respeitar o gosto de todo mundo, né? Cleverson, como que você vai para a Renaudê? A Renaudê já saturou, o momento dela já passou, para de falar besteira. Eu vi alguns vídeos de pessoas fazendo desligamento da Renaudê e falando que saiu porque ela saturou, porque a curva de crescimento dela já caiu. Eu vou provar para você que gravou o vídeo, para você que fica gravando o vídeo para falar mal de empresa porque está saturado e porque a curva passou, eu vou provar para você, não através do meu resultado, porque o meu resultado eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eu vou ser um sucesso onde quer que eu esteja, mas eu vou provar para você que pessoas novinhas que estão chegando agora vão construir uma grande história de sucesso e não tem nada de pioneirismo, nada de curva. Para com essa conversa fiada. Nós nem arranhamos o mercado no Brasil. A Renaudê não tem nada no Brasil. Eles só pavimentaram o primeiro piso da laje, meu amigo. Vocês não têm noção para onde nós vamos levar esse negócio. Para de ficar acreditando em conversa fiada. Pessoas que estão 2 anos na empresa, mal chegam a diamante e fica falando para o mercado como se fosse um grande líder. Isso é uma vergonha. Uma pessoa perder tempo para assistir um vídeo desse do início ao fim é literalmente alguém que não tem o que fazer. Então nós vamos desmistificar tudo isso e eu não tenho dúvida que eu vou ter que aprender, não é? Eu tenho toda a humildade do mundo para aprender. Hoje eu saio da posição de sentar lá na frente para sentar lá no fundo, não é? E eu não tenho problema nenhum com isso, ok? Eu quero subir degrau por degrau. Para quem pensa que eu estou aqui porque eu recebi uma posição privilegiada, que eu já estou entrando como imperial, como isso, como aquilo, eu vou filmar e vou mostrar para vocês agora, daqui a 2, 3 dias, aí a hora que a gente tiver tempo para isso, o meu escritório virtual, e vou provar para vocês que eu estou começando do zero. Eu não aceito esmola. Eu tenho a minha qualidade, que é manter a minha reputação. Eu não quero esmola. Quem sabe faz ao vivo, não fica como pedinte, pedindo posição para os outros. Todos os líderes de várias empresas que me ligaram oferecendo posição, a única coisa que eu tenho para falar para você, eu senti vergonha da sua oferta,
ok? Eu estou começando do zero. Não tenho nenhum derramamento. Zero. Nós vamos construir do zero esse negócio. Para provar que tudo que a gente acreditou ao longo desses 16 anos é verdade. Para provar que de verdade nós sabemos fazer esse negócio. Gente, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu poderia ficar conversando com vocês aqui a noite inteira, mas nós estamos aqui em uma loucura. Tem gente do país inteiro vindo para cá e, graças a Deus, as pessoas estão acreditando no nosso projeto. Não é? A Rinode, gente, ela nem começou, tá? Grava isso que eu estou falando para vocês. Ela nem começou, ela nem arranhou o mercado. Eu fiquei impressionado com a qualidade da família Rodrigues. Eu quero ressaltar isso aqui nesse vídeo também. Eu me emocionei quando eu conheci o seu Francisco, quando eu conheci essa família incrível, todos os filhos, né, o nosso presidente, o Sandro, não é? Ainda quero conhecer a dona Adelaide, que eu sei que diz que a dona Adelaide é o que representa a Rinode de verdade, não é? Essa garra, essa luta, essa história de sucesso. Quando eu vi a história dessa família, eu realmente fiquei apaixonado, eu vi que tinha propósito, que tinha missão, que tinha valores. Eu conheci o Eduardo Fraia, gente, vocês não têm noção quem é esse cara. Ele é o CFO CSO da Rinode, e esse cara é algo assim de outro planeta. Ele é um cara extraordinário, ele é fantástico. Ele é o cara que você fala, mas eu acho que a gente tinha que dar uma arrumada nisso aqui. Ele fala, tá arrumado, é para agora. Mas eu acho que, irmão, fala comigo, eu quero te ajudar, eu tô aqui para te servir. Eu sou seu... Gente, é outro nível de gente, tá? Com todo respeito, eles estão preparados para ir para um próximo nível, para um próximo patamar. Eu conheci as pessoas que trabalham nessa empresa e eu vi paixão, eu vi brilho nos olhos dessa empresa. Eu fui na fábrica e eu me emocionei com o tamanho da estrutura. Eu olhei para um catálogo com um portfólio de 700 produtos e eu vi que era possível que centenas de milhares de pessoas poderiam se identificar com essas diversas, né, nichos de produtos que nós temos na empresa. E a empresa não para por aí, ela só está começando. Vem novidades incríveis. Nós teremos uma convenção agora em agosto, que se eu fosse você, consultor da Rinode, não perderia por absolutamente nada. Serão lançadas novidades das mais extraordinárias para o Brasil, onde vocês realmente entenderão o porquê em dezembro, nós juntos, todos unidos com o mesmo propósito, essa família do Grupo Rinode, nós vamos invadir o Allianz Parque, que é o estádio de futebol do Palmeiras, e nós colocaremos 60 mil pessoas malucas por impactar a vida dos outros, maluca por fazer história nesse país, e a partir dessas pessoas nós vamos invadir o mundo. Grava o que eu vou falar para vocês. O que a Rinode está nos permitindo construir hoje é, pela primeira vez na história do Brasil, um brasileiro vai poder ter uma empresa com faturamento bilionário, tá? Batendo de frente, de igual para igual com as empresas americanas, ok? E pela primeira vez, nós teremos a oportunidade de, nós brasileiros, patrocinarmos os mexicanos, patrocinarmos os americanos e patrocinarmos gente do mundo inteiro. Nunca aconteceu isso. Sempre nós fomos downlines de americanos. Com todo respeito, graças a essa escola que nós aprendemos tudo sobre esse mercado. Mas é a primeira vez que nós vamos poder inverter os papéis. Nós, brasileiros, vamos patrocinar os nossos que teoricamente seriam os nossos uplines. Gente, nós vamos fazer história com esse mercado, ok? Eu gostaria que desse uma palavrinha aqui com vocês, meu grande amigo. Eu tenho uma gratidão imensa por esse cara. Eu sou apaixonado por ele. Ele já está aqui do meu lado. E esse cara me deu muita força nesse momento difícil da minha vida, ok? As pessoas criticam, mas elas não sabem o que eu passei para fazer o que eu fiz. Só quem me conhece ao longo desses anos sabe o quanto eu era apaixonado e eu me entreguei por tudo que eu fazia. E esse cara me apoiou nos momentos mais delicados da minha vida. E nesse momento ele não me deixou sozinho. Então, senhoras e senhores, o maior educador da América Latina, o maior construtor de mentes bem-sucedidas que existe em toda a América Latina e Brasil, com vocês, meu grande amigo, Pablo Falcár. Obrigado, campeão, nós estamos juntos, viu? Obrigado. Fala, meus amigos do Brasil, eu estou altamente entusiasmado com tudo que vai acontecer, com tudo que a gente está criando, com todas as novidades e as surpresas que nós temos para vocês.
Mas eu só quero ressaltar aquilo que o Cleverson também diz, porque para mim, ele foi a primeira pessoa, não posso dizer a única, mas foi a primeira pessoa que apoiou os meus projetos uma vez que eu decidi ter esse meu caminho de treinador. Eu passei por uma etapa, uma fase onde eu quis desenvolver, quis elevar o nível de treinamento, tirar muitas pessoas do amadorismo, formar novos profissionais do nosso mercado. Muitos de vocês já acompanharam o meu trabalho, meus eventos, minhas apostilas, o livro, o summit, tudo que eu já fiz, mas eu tive muita oposição por várias líderes, pessoas, até mesmo a própria empresa que eu comecei a minha jornada empreendedora. E aí eu me deparei com que você sabe quem é a pessoa que vai apoiar de verdade e até receber algumas balas por causa disso. E foi esse cara corajoso que apoiou esses meus projetos quando eu estava realmente lutando para eles dar certo. E agora, é interessante como hoje a vida me permite retribuir aquilo que ele fez comigo. E com certeza, quem conhece meu trabalho e quem conhece o trabalho do Cleverson, vocês vão embarcar num Boeing, mas num Boeing que vai levar você no seu next level, no seu próximo nível. É isso aí, pessoal. Eu não tenho dúvida que com essa fera do meu lado aqui, nós realmente vamos revolucionar o Brasil, nós vamos revolucionar o mundo, a América Latina, nós vamos para a Ásia, nós vamos fazer história. E somado com todos esses grandes líderes, eu aqui, se eu falar o nome de muitos líderes, eu estou sendo, assim, não honesto, não é? Porque eu sigo a maioria de vocês hoje, grandes líderes da Rinode, os Imperiais, os Two Star, Three Star, essas feras todas, né? Ouvi falar que Lucas Battistoni está aí ligando as suas turbinas para ir para um novo nível, né? Eu sigo aí muita gente mesmo, o Daniel Melo, que é um cara que eu tenho uma admiração incrível, o Showa, que é um menino fantástico lá de Manaus, e todos os outros. Me perdoe por eu não falar o nome de todos vocês, mas eu tenho humildade para me unir com todos vocês, gente, e saber que vocês nessa escola serão os meus professores. Ok? Eu quero aprender com vocês. Não pensa que eu estou chegando aqui sabendo tudo, não. Eu estou esvaziando o meu copo e com muita humildade eu me coloco à disposição para aprender muito com vocês. E se de verdade, não é, vocês puderem me receber com os braços abertos, eu me sentirei honrado. Não é? Quero pedir perdão para todos vocês se um dia eu acabei te prejudicando, tentando, né? Me proteger o nosso negócio e falando mal da Rinode, mas eu não acreditava em vocês e nem nesse projeto, não é? E hoje eu dou a minha mão à palmatória. Vocês construíram um negócio incrível. E eu quero me unir a essa família do Grupo Rinode para a gente levar esse negócio para um outro nível. Eu sei que sem mim, vocês já levariam. Vocês estão assim, voando a todo vapor. Eu acompanho vocês. E eu sei que vocês já ganham muito dinheiro e que hoje já não é mais o dinheiro que move vocês, e sim esse compromisso de construir os próximos milionários no Brasil, ok? Então eu estou com vocês junto, misturado e no mínimo para sempre, porque eu tenho como tradição não ficar trocando de empresa, eu tenho como tradição não ficar olhando para a grama do vizinho. Eu embarco nesse Boeing agora com esses top 10 líderes que nós estamos juntos aqui e nós vamos com certeza colocar dentro desse Boeing os próximos 100 milionários do Brasil. Se você acredita nessa liderança, se você acredita nesse time, se você acredita nesse projeto, clica no link que deve estar em algum lugar aqui na tela, ou do lado, ou em cima, ou no meio, ou embaixo. Se você não achar o link, manda uma mensagem no meu WhatsApp, manda uma mensagem inbox, manda sinal de fumaça, faça o que você tem que ser feito, busca seu espaço na vida, porque na vida ninguém vai te dar espaço, é você que tem que buscar o seu, e deleta da sua cabeça tudo o que você achou que sabia sobre o multinível no Brasil. Nós vamos subir esse negócio para um outro patamar. Nós vamos educar o mercado e formar os novos profissionais para essa indústria. Para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui que eu aprendi com um dos maiores líderes do multinível desse país. Tá? Esse cara tem números dos mais expressivos. E ele diz o seguinte, que nós temos que aprender a querer estar aonde nós somos celebrados para estar. Aonde as pessoas celebram, não é? Quando nos vê. Aonde as pessoas são felizes com a nossa presença.
e nunca estar onde nós somos tolerados para estar. E eu estou muito feliz de fazer parte da família Rinodê, desse grupo fantástico, da família Rodrigues. Hoje eu quero me conectar com essa família e fazer parte dessa família. Eu quero ser um filho dessa família, porque nós vamos de mãos dadas construir um futuro extraordinário para o multinível do Brasil. E eu quero estar aqui, onde eu fui recebido de braços abertos por todos os grandes líderes dessa companhia, pelo CSO, pelo presidente, pela vice-presidente, a Cris, que é uma mulher fantástica, não é? O Alei, todo mundo, gente, essa família é fantástica. Só quem não conhece é que fala mal. Quem conhece não tem coragem de falar. É um bobo alegre falando mal se você não conhece, ok? E eu quero estar com vocês para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, porque foi aqui que eu me senti, não é, sendo recebido de forma celebrada, né? As pessoas celebram pelas nossas vindas, minha, do Pablo e de todos esses líderes, e não precisam nos tolerar. Aonde eu estava sendo tolerado. Eu construí um time incrível lá, e eu amo as pessoas que a gente construiu. Eu sei da gratidão que eu tenho por eles, e eles sempre souberam disso, porque eu mostrei isso no meu dia a dia com as minhas ações. Eu sei que alguns ficaram muito tristes, não é? Mas, enfim, eu não conseguia falar com um por um de vocês, não é, para explicar tudo o que estava acontecendo comigo. Tira essa dor do seu coração, porque Deus sabe de todas as coisas, e da mesma maneira que Deus sempre nos honrou, eu não tenho dúvida que tem um propósito, que tem um porquê isso aconteceu, e Ele vai seguir nos honrando. Para você que vai ficar aí, eu desejo muito sucesso. Eu desejo que você brilhe muito. Eu desejo que você prospere, realize todos os seus sonhos. Você pode ter certeza de uma coisa: eu nunca vou te ligar para te convidar para um outro projeto. Essa é uma decisão que cada pessoa tem que fazer. Cada um faz as suas escolhas. Eu não suporto pessoas antiéticas. E eu jamais faria isso com algum de vocês. Ok? Mas eu sei que no mercado nós temos centenas de milhares de pessoas insatisfeitas. E se você que está me vendo aqui está insatisfeito, não perca tempo. Porque se você demorar, pode ser que a aeromoça, ela fala, pode fechar a porta, piloto, pode fechar a porta, capitão, porque esse Boeing vai decolar. E eu não gostaria de ver você fora desse Boeing. Ok? Para quem não vai vir agora, fica tranquilo, fica na paz, assiste tudo de camarote e daqui a 90 dias nós conversamos de novo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E agora eu preciso desligar, meus amigos, porque tem centenas de milhares de vidas para serem transformadas e a minha brincadeira está apenas começando. O meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Eu tenho pelo menos 30 anos para acordar muito cedo, trabalhar muito tarde e trabalhar até muito tarde para transformar as vidas de quem acreditar nessa liderança, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês nessa live. E por último, perdão, eu quero agradecer o cara que acreditou em mim, porque foi eu que escolhi ele para ser o meu patrocinador. Então, Claudemir Rodrigues, eu sei que você deve estar assistindo essa live agora. Quero falar para você, meu irmão, que eu te honrei por 25 anos de amizade. Eu jamais teria a petulância e a falta de humildade para procurar outra pessoa para tentar, de repente, me mostrar mais do que você. Eu não quero ser número 1 de nada, número 2 de nada, número 3 de nada. Eu quero ver você brilhar, meu irmão. Eu sei da sua história, eu quero que você, alô, Ruama, que vocês construam uma história ainda mais linda, e eu quero aplaudir você de pé, porque muito em breve você estará lá junto com esse monstro do Evandro Viana, como mais novo titã da Rinodê Internacional. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.